Olá, nessa aula de 3D Max eu vou mostrar aqui como a gente trabalhar com a câmera, mas não só colocar uma câmera por colocar. Então a gente vai usar algumas regras, uma regra na verdade, que é utilizado na fotografia, que é utilizado na filmagem, para compor a cena, tá certo? Essa regra ela chama-se as regras dos três, tá certo? Onde você vai dividir a sua tela em três linhas e três colunas e posicionar de uma forma não uniforme para que a imagem não fique cansativa, fique aquele horizontal reto ou aquela imagem que cansa e a pessoa não se prende a ela, tá? A ideia basicamente que é usada nas fotografias é mais ou menos nesse estilo, tá? Então você vê que é uma imagem que ela não é uniforme, ou seja, ela não segue uma linha. Então ela tem onde você deseja mais chamar a atenção, é onde você dá mais destaque, tá? E seguindo esse esse diagrama aqui, né, seguindo essas divisões aqui, você posiciona nos pontos principais a área que você quer mais chamar a atenção, tá? Pegando outro exemplo aqui, então onde você quer mais chamar a atenção, você vai posicionar. Aqui ficou na linha dos olhos dessa moça aqui, tá certo? E em um determinado lado ela tem um volume maior e vai descendo, tá? Então isso é chamado a regra dos três, que é utilizado na fotografia, tá? Então a gente vai ver como fazer isso no 3D Max. Então, aqui no 3D Max eu vou criar uma cena básica, então eu vou criar aqui um box aqui na vista top. Vou subir aqui e vou subir ele aqui copiando, né? Vou copiar aqui manualmente mesmo, ou seja, com o Shift pressionado, você clica e arrasta. E aí ele abre aqui, você define o número de cópias. Eu vou colocar aqui 4 cópias, ok? Então ele criou aqui. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou selecionar ele, vou pegar aqui rotacionar e vou aqui na vista top e vou rotacionar. Então vou para o próximo, rotaciono, só para dar não ficar reto, tá? Então eu vou fazer isso. Pronto, então eles estando aqui já definido, você vai notar que eles estão nesse formato aqui, tá certo? O próximo passo é o seguinte, eu vou selecionar eles, vou vir aqui no menu Group e vou criar um grupo para agrupar os objetos. Então vou colocar aqui o nome Torre 1 e ok. Feito isso, vou apertar o Shift novamente, arrastar aqui para o lado e fazer uma cópia dele, e eles estão nesse formato aqui, tá certo? Em paralelo a isso, eu vou criar aqui essa ferramentazinha Tipote aqui, vou criar alguns objetos ao lado dele, tá? Outra regra que existe na fotografia é a regra das probabilidades, que é o seguinte: para você compor a cena, tá? Você tem os objetos principais e os outros objetos secundários que você vai utilizar para compor a cena. Você sempre utiliza números ímpares, tá? Porque força ao usuário, quando olhar a imagem, ele vai perder um certo tempo em contar quantos objetos tem. Quando você coloca números pares, a mente, né, a consciência, ela já é treinada para calcular rápido, 2, 4, 6. Mas quando você coloca números ímpares, isso força ao usuário enxergar mais a imagem, e isso chama mais a atenção, tá? Então sempre coloca 3, 5, 7, tamanhos diferentes, tá? Nunca aquele negócio padrão, 2, 4, do mesmo tamanho, tá? Então tenta sempre seguir um roteiro. Pronto, então eles estando aqui, eu vou só dar uma rotação aqui neles, tá? Só para tirar eles do padrão. Ok. Feito isso, eu vou criar aqui um plano, certo? Que é só um plano, né? Vou criar ele aqui. Criei esse plano.
certo? Com o plano selecionado, eu vou tirar esses segmentos dele. Então, vou colocar aqui 1 e 1, ok. E agora eu vou criar uma câmera, tá? Então, para criar a câmera, eu vou aqui no menu Create, Câmera, vou pegar aqui uma câmera Target e vou clicar na vista top, direcionando para os objetos. Eu posso passar, tá? Do objeto. Posso passar? Não, devo passar. Feito isso aqui, com a câmera selecionada, eu clico com o botão direito para não desselecionar a câmera aqui na perspectiva e aperto a tecla C. E agora eu estou visualizando a vista da câmera, né? E agora sim, eu vou clicar aqui em mover, seleciono a linha que seleciona a câmera e o alvo. E aqui na vista front eu vou mover ele mais um pouco para eu visualizar de ambos os lados, tá? Eu posso posicionar também mais para um lado, mais para cá, e você tem a posição aqui. Então, agora como é que a gente utiliza aquela regra dos 3 aqui no 3D Max para ficar melhor enquadrado a sua cena, tá? Primeira coisa, você vai clicar nesse botãozinho de mais aqui, ó, tá? Clica nele, configure viewports, vai abrir aqui uma janela. Nessa janela você vem aqui em Save Frame. Eu vou ligar só essa opçãozinha aqui para você visualizar. Quando eu ligo aqui Show Save Frame, ou seja, ele, na verdade, você nota o seguinte: dependendo da tela do seu computador, do seu monitor, essa área aqui pode ficar bem maior, tá? Se você tiver uma tela de 30 polegadas, 40 polegadas, essa área aqui pode ficar gigante. Mas não é porque está mostrando isso aqui que vai sair na renderização. Então essa opçãozinha aqui, quando você marca, ele vai mostrar exatamente o que vai sair no render. Então ativei ele, vou aplicar e sim, isso aqui é o que vai sair no render. Independente do tamanho da sua tela, é isso que vai sair no render. Então essa opçãozinha aqui, ou seja, o nome está dizendo, mostre o quadro seguro, tá? Safe Frame. Então o quadro seguro que eu tenho certeza que vai sair na renderização é isso aqui. O que era mostrado anteriormente era a cena toda, tá? Então você tem que ter cuidado nisso aqui para quando se você colocar objetos e quando renderizar ele não sair. Então você sempre ativa isso aqui para visualizar. E aqui o seguinte, eu vou desmarcar aqui a horizontal e vertical, tá? Então quando eu desmarco aqui ele habilita e vou colocar aqui dividir na horizontal 66, 0 e a vertical aqui vou colocar 0 e 66, as divisões das linhas e das colunas. Vou ligar aqui Action Safe, Title Safe, clico em aplicar e aí sim ele agora tá, vou dar um OK, dividindo a tela com as regras dos 3, com a regra dos 3 posicionado, tá? Então o que você pode fazer agora é com a câmera aqui tentar posicionar. Eu vou mover aqui um pouquinho, ó, colocar aqui, ó, o meio das duas torres, né, nesse ponto. Então você tem um ângulo perfeito. O que eu poderia fazer era arrastar isso aqui talvez mais para cá, tá? Então eu posso chegar aqui, selecionar esses 3 objetos aqui, mover e aí você tem uma visão da sua cena mais uniforme não, mais composta, tá? Lógico que saiu muito pequeno esses objetos, você posicionaria com outras informações, mas a ideia é essa, tá? De você ter um enquadramento perfeito de uma imagem não cansativa, onde essa área aqui que vai chamar a atenção, é a área que você quer que chame a atenção, tá? E aí quando você clicar aqui em Render Production, ele vai renderizar essa cena que você criou, ou seja, saiu preto aqui porque a área que estava selecionada era vista top, né? Então cuidado aqui, deixa selecionada a câmera e aí você clica para renderizar e ele renderizou, tá? E a ideia basicamente é essa. Então espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar.